E aí, pessoal, vamos voltar do cafezinho, vamos voltar do descanso? Então, o capítulo seguinte que eu quero trabalhar com vocês é o capítulo 3, quando trabalhamos de comunidade, cidadania e minorias. É um capítulo que vem do livro do Pércio de Oliveira Santos, da edição de 2001, um capítulo que ele integrou a análise sociológica de introdução à sociologia, devido, claro, às mudanças que estão acontecendo no meio social, no sentido geral. Então, assim, é um capítulo legal pelo fato de atualizar essa discussão e trazer a coisa das comunidades carentes, as realidades do asfalto e da favela, realidades essas que são importantes para entender sociedade, sociologia hoje no Brasil. A sociologia da nossa realidade é interessante. Então, assim, ele faz essa pequena análise que é importante para ver gueto, periferia, outras questões no mundo, quanto ricos e pobres, e que possibilita dar uma análise bem interessante sobre essa realidade. Então, primeiramente, pensar que o termo comunidade era um termo cunhado anteriormente para pensar aquilo que era bom, aquilo que era positivo, não é? Na observação da tradição, na observação do que era positivo para a sociedade humana. Então, comunidade busca algo que era tradicional, algo que era comunidades isoladas, comunidades pequenas, pequenas cidades, pequenos vilarejos, em que as pessoas se conhecem, em que as pessoas têm contato com a maioria dos membros dessa comunidade e que, por falta de oportunidades financeiras, você começa a ter um êxodo desses indivíduos, desses presentes nas comunidades pequenas, que, sem chance de mudar a sua realidade, vão para campos maiores, vão para cidades grandes que vão dar a eles condições econômicas de trazer algo novo para o sentido geral. Então, você sai dessa comunidade em que você tinha um sentimento de união, em que você tinha uma solidariedade, por conta do espaço pequeno, por conta de um local de afeto, de comunidade, de um espaço tranquilo entre ao seu redor, que não dava as oportunidades necessárias e que vai ser transportada para uma comunidade maior. Então, a comunidade, antes, ela tinha muito essa ideia de quê? De valores que a definiam num espaço reduzido, num espaço esse que possibilitava a ideia de nitidez, a ideia de pequenez, a ideia de homogêneo, de um estado de espírito pequeno, mas que era similar a todos, todos humildes, todos autossuficientes, uma comunidade pequena. Uma comunidade indígena ainda mantém esses traços. Uma aldeia, por exemplo. Essa ideia de humildade, de autossuficiência, em que todos têm ali o mesmo patamar de igualdade, de nítido, de pequenez, não é? Então, uma comunidade antiga é assim, e que passa a ser algo que vai ser transportado para a grande comunidade, não é? Para algo que vai deixar de a pequena comunidade, que é aqueles indivíduos que vivem, nascem, morrem naquela comunidade, sendo a mesma coisa, não é? Que tem o espaço comunitário, essa ideia que tem o seu lado positivo num ponto e negativo no outro, e que vai ser transportado para a grande cidade. Então, o Pércio começa a pegar aquele termo de comunidade e começa a mostrar que como aquilo que era familiar se torna algo impessoal. Como aquilo que era familiar se torna algo desconhecido, não é? No seguinte sentido, quando você fala a pequena cidade, pequena cidade, você fala de uma realidade comunitária. O que isso significa, professor? A pequena cidade, ou o espaço comunitária, é uma realidade em que você tem muito contato social primário, é lógico que você conhece tarde, noite, pelo nome, não é?
mas que utiliza o espaço da tradição. Por que a tradição é negativa aqui? Porque a tradição, ela esquece das leis. Em que sentido? Ora, o espaço da tradição é no sentido de quê? Quando você tem o caso de um estuprador, não é? Um estupro, certo? Um estupro. No caso da pequena comunidade, no caso de um local mais restrito, o estuprador, ele vai ser punido pela própria comunidade. Isso é problemático. Por quê? Ah, professor, o senhor está defendendo o estuprador? Não, porque a sociologia diz que a sociedade ela deve se organizar em leis, deve se organizar em normas que estão acima da vontade individual. Beleza. Quando você fala de um estupro em pequena cidade, você mexe numa ferida muito grande. E muitas das vezes aquelas pessoas, elas têm um próprio senso de justiça que foge daquilo que as leis estipularam. Então você acaba saindo desse senso de justiça e isso problematiza toda a realidade no sentido geral. Então, você tem que ter o espaço das leis, o espaço da organização legal para controlar essa sociedade. E no espaço da pequena comunidade, a comunitária, a tradição ela fica maior que as leis. Certo? Então, quando você tem a pequena cidade, você tem esse tipo de coisa. No caso da grande cidade, não é? No caso da grande cidade, você tem uma organização societária. O que isso significa? Primeira coisa, como eu já comentei, você evolui de um espaço de contato próximo entre os indivíduos e e modifica-se para um contato secundário. Então, a sociedade que era positiva, no sentido de contato social, primário, no sentido de conhecer o outro, no sentido de saber da realidade um do outro, ela se torna algo impessoal. Se torna uma sociedade de singles, uma sociedade de pessoas que não se conhecem, uma sociedade de pessoas que vivem separadas, distantes uma do outro. Entretanto, aqui você tem um aspecto positivo das leis, em que a tradição ela é deixada de lado e caso ocorra um estupro, você tem o cumprimento da lei pela forma da legislação, por aquilo que foi estipulado na sociedade. Então, de um lado, você tem um ponto positivo e um ponto negativo. De outro, você tem um ponto negativo e um ponto positivo. Essa é a diferença básica entre o espaço comunitário e o espaço societário. Isso que é a diferença entre os dois campos. De um lado, no espaço societário, você tem pouca lei formal, o que deixa na mão da tradição, o que isso é negativo, um estupro, um roubo, enfim. Ah, professor, o senhor está defendendo o criminoso? Não, estou defendendo a isonomia da lei. Todos devem ser tratados de maneira igual. Ah, mas o criminoso é tratado igualmente aqui no Brasil. Tá, isso é uma outra discussão, ok? Isso é uma discussão por direito. Eu estou aqui falando da sociologia, estou aqui vendendo o discurso de que paz e amor, na teoria, é bonito. E é isso que você responde no Enem. A prática, enfim. O espaço comunitário, o espaço da presença do contato social primário e falta da lei formal, o espaço societário, o espaço da vida das grandes cidades, vida das relações sociais quase que impessoais, distantes, mas com uma lei que regulamenta esse espaço constantemente. Tá ali, constantemente regulamentando essa realidade. E aí você tem esse pequeno conflito, que é o espaço da tradição, o espaço familiar e o espaço da sociedade. Vou voltar aqui também e para comentar o seguinte. Societário, o espaço do asfalto, comunitário, o espaço da favela. Societário, o espaço da riqueza, comunitário, o espaço
do esquecido, do gueto, da sociedade que é colocada de lado. Olha que interessante. Pensar que não estou dizendo que o espaço comunitário é negativo, mas no quadro da realidade do Brasil, comunidade se tornou sinônimo de espaço de pobreza. E lá nessa comunidade você vê que as pessoas se conhecem de maneira ampla e que muitas das vezes um estuprador sofre o que a tradição fala e não o que a lei manda, não é? Isso é positivo ou negativo, professor? Bem, cabe cada um avaliar do jeito que quer. Mas que é presente e proeminente nesse tipo de realidade, sim. A favela, ela é um espaço comunitário. A Baixada, a comunidade, ela tem os seus aspectos positivos e negativos, não é? E o aspecto de riqueza, a elite, o aspecto do asfalto. A sociologia, ela critica isso, porque você tem que estar aproximando e não segregando. Você tem que integrar e não individualizar. Você tem que aproximar e não distanciar. Então, você tem essa realidade que é muito mais favorecida aos singles do que a vida comunitária. Porque se for pensar, a vida capitalista, o nosso tempo, favorece muito mais a sobrevivência de um do que de uma família. Pensa assim comigo, se um ganha R$2.000, um vive muito bem. Agora, se um ganha R$2.000 para sustentar uma família de 7 pessoas, não dá. Não dá. Um com R$2.000, legal. Um com 2.000 para 7, não dá. Olha a diferença. Então, você favorece muito mais os singles do perigo de uma vida isolada. Lembra? Isolamento social, um problema. O homem é um animal social, pererê, pererê. O homem tem que viver em comunidade. E aí o cara vive sozinho, se isola. Não tem amigos, não tem família, não tem nada. Mas ele vive dessa forma por conta da lógica capitalista que nós temos no mundo. Na nossa lógica econômica, que favorece uma disputa constante, uma competição por um lugar melhor ao sol, uma individualidade, subir acima do outro e prejudicar. O que bate de frente também com a sociologia. A própria ideia de individualidade bate de frente com a sociologia. Então, vamos lá. Passar para um outro ponto da matéria, que é falar de cidadania, não é? Cidadania, que é o indivíduo que tenha consciência de seus direitos e deveres e participar ativamente de todas as questões da sociedade. Cidadania, isso é uma cidadania ativa. Cidadania é a base. Você tem que estar lá, os direitos e deveres, e tem que participar. E tem que participar. Quando o cara é ativo, quando o cara luta, protesta, reclama, briga, busca por melhoras, ele é um cidadão ativo. Ele está ali presente, faz cobrança, propõe. Ô, essa passagem aí tá muito cara. Tá ligado? Essa passagem aí tá muito cara. Então, você está ali trabalhando. Quando você é passivo, você vota, não sabe quem votou meses depois, não sabe o que ele faz, não cobra dos políticos, fica olhando, passeando. Ah, política é para os políticos, né? Então você vai deixando de lado esse tipo de trâmite, esse tipo de realidade. Então, quando você fala de cidadania ativa, é o cidadão que está ali presente. Quando você fala de cidadania passiva, é o cidadão que não é? Então, pensar que isso aqui é um termo muito discutido e que, por exemplo, temos até a citação do Betinho, na época, Betinho, que sofreu de AIDS, não é? Foi infectado pelo vírus da AIDS. Quando fala do Betinho, Betinho morreu de AIDS. Lembrar que ele era hemofílico, que ele foi infectado com o vírus da AIDS devido a uma transfusão de sangue. O Enfio também aconteceu isso. Então, pensar que há cerca de 30 anos era difícil detectar o vírus da AIDS no sangue, e isso complicava ainda mais a situação. Então, quem era hemofílico se estrepou de ver, né? Ele que tem diversas conversas, diversos
discussões sobre esse ponto, de que o cidadão tem que estar presente e discutindo e batendo de frente, certo? Beleza. Dessa cidadania, você tem também algo que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 48, que defende essa ideia de indivíduo. É uma sociedade que não pode estar acima desse indivíduo, e um indivíduo que não pode estar acima da sociedade. Esse indivíduo não pode ser exterminado, não pode ser eliminado, não pode ser segregado, não pode sofrer preconceito. Devido ao quê? Ao que os nazistas fizeram com os judeus. Você fez algo universal ao homem para a proteção da sua figura, da sua persona. Certo? Beleza? Entenderam até aí? Então, com base nessa lógica do apartheid, do nazismo, você tem aí os direitos do homem, não é? Os direitos do homem, que em 48 você tem os direitos mais definidos, não é? Os escritos, documentados. Quais são esses direitos? Nascem livres, iguais em dignidade de direitos, ninguém pode ser arbitrariamente preso, trabalhador tem direito à remuneração, alimentação, vida, escolha de emprego, previdência, participação no governo. Então, assim, cidadania reconhecida, uma série de deveres, de trâmites que são garantidos ao homem, previstos no direito universal do homem, previstos na lógica da ONU, na Organização das Nações Unidas, em 48, certo? Então, o que nós podemos ver também do livro? Ora, que as sociedades, elas são vistas positivamente quando respeitam os integrantes jovens e idosos de sua sociedade. Então, a cidadania positiva não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade que favorece, que trata bem tanto o seu início quanto o fim do seu espaço social. Só que o problema, o dilema que vivemos é esse mundo capitalista, o mundo que nós vivemos. Um mundo extremamente capitalista, um mundo extremamente individualista, num sentido geral, não é? E que, por ser essa lógica econômica, você tem que pensar aí, primeira coisa, o Estado, ele deve ser o provedor dos bens e serviços para a sociedade, saúde, segurança, educação, certo? Ora, esses serviços são os bens públicos presentes na sociedade. O bem público é um termo também em que você tem que ver que ele não pode ser tomado como uma propriedade privada. O bem público é algo que deve ser colocado acima da lei. O bem público é algo que deve ser colocado acima da vontade individual e que a lei protege. O bem público deve ser colocado acima da vontade individual e que a lei protege. A lei protege o bem público, algo da sociedade que não pode ser tomado como bem particular, como sendo passível de punição criminal a tomada desse bem público, não é? E aí, deve-se entender o seguinte: o Estado vem para prover esses serviços, saúde, segurança, educação. Só que você tem um dilema, que é a diferença entre as classes mais favorecidas com as classes menos favorecidas. Essa distância em que as classes mais favorecidas, elas têm recursos, não é, para obter serviços de qualidade. Enquanto que o menor acaba ficando com os serviços públicos de péssima qualidade. Nós vivemos uma lógica capitalista em que o bem público, o serviço público, ele é de péssima qualidade, porque você tem as empresas que, com a devida remuneração, vão prestar um serviço de excelente qualidade, vão prestar um serviço que vai atender a necessidade da classe mais favorecida. Então, você tem que pensar que a sociedade, que na sociologia deve se pensar como um todo, que na sociologia deve se pensar como um aparato gigantesco, ela é dividida. Ela é colocada como algo em que tem uma divisão nela mesma e que tem um problema de relação entre a redução dessas diferenças. Afinal, você tem mais poderosos e menos favorecidos, não é? Você tem mais poderosos
e menos favorecidos. Você tem uma realidade de divisão nessa sociedade que coloca também os bens públicos em serviços ruins e os bens privados em serviços de qualidade. Então, você tem que reduzir essas diferenças. É dever do Estado fazer uma sociedade, a isonomia da lei, a isonomia dos direitos, não é? Todos perante a lei devem ser tratados iguais. Então, por que você tem serviços diferenciados? Por que você tem serviços que são diferentes para uns e para outros? Então, o próprio Estado deve tratar todos de maneira igual. Só que dessa forma, você não elimina a desigualdade. Porque se todos têm direitos iguais, o Estado tem que proteger as propriedades, não é? Ora, dessa forma, você acaba criando um problema que ameaça a cidadania. Em que sentido? Ora, a cidadania fica ameaçada porque você tem um setor público que é extremamente diferente do setor privado. Um setor público que é extremamente diferente do setor privado, certo? Esse setor público, ele é muito menor que o setor privado. Isso cria diferenças entre essas classes sociais que vai possibilitar o surgimento das ONGs para atender esses buracos na sociedade. Então, a ONG, ela vem ali com o quê? Com o objetivo de tapar o buraco presente na realidade entre a esfera privada e a esfera pública, não é? A ONG entra ali no meio do caminho para reduzir a desigualdade. Você tem a classe, os ricos com serviços privados, não é? E os pobres com os serviços públicos. E aí, você no meio do caminho, para reduzir a diferença, você tem as ONGs, que buscam reduzir a diferença para essa população mais pobre, para essa população do caráter público, não é? Do caráter público, certo? Beleza. Ora, esse tipo de realidade possibilita reduzir essa ameaça à cidadania, o surgimento das ONGs. As ONGs que buscam a prática da cidadania, que buscam um trabalho de cooperação, de auxílio aos demais, os demais indivíduos, se opondo ao individualismo capitalista que cresce a cada dia na nossa sociedade, na sociedade do mundo, não é? E aí, nós temos um tema que é um tema passível de uma redação. Todo momento você fala da questão das minorias étnicas, da questão dos homossexuais, da questão das mulheres, da questão dos negros e da questão da população carente. O que é engraçado falar quando uma minoria se torna a maioria, porque você tem um número crescente de uma minoria que está ali crescendo, não é uma minoria ali que está vivenciando o problema da segregação, o problema do preconceito, o problema de ser deixado de lado por uma elite rica, poderosa da sociedade no sentido geral. O maior problema no Brasil é a má distribuição de renda, a má distribuição das oportunidades. Então, assim, você tem hoje uma quebra com essa lógica. Bolsa Família, cotas, para buscar reduzir essas diferenças. Programas sociais que buscam ampliar esses direitos, porque nós temos no Brasil ainda a segregação, o preconceito com N grupos. Mulheres, homossexuais, negros, pobres, que se tornaram a maioria que reclama desse tipo de exclusão social que é realizado contra eles. Então, quando essas minorias são maioria, a luta, a manifestação é válida, esse é um tema polêmico. A manifestação acontece de tempos em tempos, aumento de passagem, você tem discussão quanto às condições sociais, então lembrar
lá 2013, 2014, as manifestações contra o aumento de passagem, contra o que aconteceu no Brasil e no mundo quando as condições sociais elas são enfraquecidas, quando o governo permite abusos contra a sociedade civil, o que ela deve fazer? Uma luta, uma resistência, manifestação, isso é um ponto que a sociologia fala e que deve ser observado. Os agrupamentos sociais, um capítulo também importante desse livro. Ora, o homem, ele deve viver em grupos, ele deve se agrupar para manter a sua sobrevivência. E é importante pensar que a figura do homem, ela participa de diversas esferas na sua vida e que, dessa maneira, o protege. A esfera do trabalho, a esfera da religião, a esfera da família, a esfera dos amigos. Então, olha como é legal. Você tem um jogo de esferas que que protege a unidade do indivíduo, do homem ou da mulher, não é? Então, você tem N esferas, N grupos, agrupamentos sociais que vão proteger o homem nessa lógica, não é? Ora, essa proteção possibilita entender e a análise que deve ser feita pela sociologia dos agrupamentos sociais. Manter o homem, manter grupos familiares unidos, tendo a extensão da sua sobrevivência. Ora, você tem dos agrupamentos os grupos sociais e os agregados sociais. Ora, o grupo social é a realidade de instituições que são vivenciadas por pessoas. Lá você tem a pluralidade de indivíduos, a interação social, organização, objetividade, conteúdo intencional, objetivo comum, sentimento de nós. O que é um grupo social? É uma escola, é uma igreja, é uma fábrica, é uma instituição da polícia militar, é um crime organizado, um comando vermelho, instituições. O comando vermelho pode ser visto como uma organização que é criminosa, um grupo social que tem valores que estão aqui presentes. Então, grupo social você tem conhecimento das pessoas, você as conhece, você tem contato físico com elas, você tem relação social. Um grupo social é algo que participa de um plano maior, participa de um planejamento, possui liderança, hierarquia, possui toda uma gama de realidades de uma instituição. Então, um grupo social é o espaço institucional, é o espaço válido. Uma torcida, o círculo fechado de uma torcida organizada é um grupo social, por exemplo, é uma instituição, não é? Já o agregado social é todo o grupo com característica de multidão, de massa. Grupo com característica de massa é grupo de público, de show de rock, é grupo de carnaval, é grupo de festa, é grupo esse de agregado. O que isso significa? O agregado é toda aquela gama de indivíduos que estão ali na proximidade física, estão próximos, mas tem diferença. Sabe o carnaval? Tá lá 1000 pessoas juntas, aí tá assim andando, você tá num mar de gente e você não conhece ninguém. É algo diferente. É algo em que mostra a indiferença, o anonimato, mas que mostra também algo interessante, que são os objetivos comuns. Você tá lá no carnaval, mas tá junto. Tá lá brincando junto. Ah, tô no carnaval, pá, não sei o quê, tamo lá brincando, tamo lá se divertindo. Então você tá ali junto do carnaval. Você tá ali com o carnaval. Você tá lá, tô pulando, é nóis, é um objetivo comum, independente de ter indiferença, independente de ter o anonimato. Certo? Então você tem aí algo que é o grupo social, carnaval, show de rock, eventos de multidão, explosão na Praça Tiradentes, como aconteceu. Então que dali é um grupo, um agregado, que o pessoal se reúne, o que aconteceu, tá, não sei o quê. Aí aquela coisa, indiferença, gente reunida, multidão. Então, no público, você sempre tem um interesse em algo, tem uma diferença aí no agregado social. Público ou massa? No público, você tem interesse em observar algo,
Você tem interesse em assistir uma partida de futebol, em ver uma programação e tudo mais. Você está ali no show de rock. Já na massa, você está com algo que não é vinculado pelo interesse. A massa pode estar ali reunida na Praça Tiradentes, porque um é parente do morto, o outro está vendo o que aconteceu, o outro estava passando no local, então você se reúne, não é? Então, você tem essa ideia. A massa, ela não constitui uma opinião, como reflexo do estímulo, mas continua passiva no que lhe acontece. Uma massa que fica ali bestializada, né? Para brincar com a história do Brasil. Então, você tem aí valores, grupo social, agregado social, e dentro desses valores, você tem também o valor conhecido como liderança, que pode ser dividido em duas. Quando fala de liderança, fala de algo bem interessante, que é o seguinte. Quando eu estou comentando sobre liderar, eu comento sobre algo que pode ser tanto institucional, que é negativo, quanto o valor pessoal, que é positivo. O negativo, institucional, é a velha lógica do homem, do indivíduo ou mulher, que foi colocado como chefe. Que foi colocado na posição de chefe, mas não tem valor para tal. Então, quando é institucional, ele é negativo porque ele é delegado. Você delega uma liderança, delega um líder. Você escolhe, né? Você vai lá, você vai ser chefe aqui disso aqui. Mas nem sempre ele tem poder para ser chefe, não é? Às vezes ele não tem algo de liderar. Então, o institucional é negativo. Quando é pelo valor pessoal, significa que ele conquista o status de chefe. Por exemplo, Gandhi. Gandhi conseguiu uma liderança na Índia, pelo processo de independência da Índia, uma ideia de chefia, uma ideia de liderança, uma ideia de status, de valor pessoal. Por exemplo, Gandhi. Gandhi conseguiu essa ideia de valor pessoal, de figura, não é? Quanto à realidade do valor pessoal, quanto à ideia de quê? De pensar algo pela via da sua influência. Uma liderança que dá chance de influenciar as massas, de influenciar as pessoas. Então, quando você fala do valor de liderança pessoal, você tem que falar, por exemplo, de indivíduos que conseguem liderar e se tornam líderes pelos seus méritos e não por um valor institucional. Institucional negativo, liderança por valor pessoal positivo, não é? Institucional negativo por liderança positivo. Então, liderança pelo valor positivo e, no caso de valor pessoal, e quando é institucional, liderança no valor negativo. E o que é legal pensar? Que a sociedade, ela estipula os limites de ação nos indivíduos. Então, dependendo de o que você seja, líder ou posição social, você tem limite às suas ações. Você tem que pensar que a sociedade olha para você e o avalia de acordo com sua posição social. Então, assim, se eu sou professor, eu devo me portar como professor. Se eu sou policial, eu devo me portar como policial. Isso aí começa a pensar que é a ordenação de quê? De simbologias da nossa vida, do nosso tempo. Então, de símbolos que nossa sociedade utiliza para entender o mundo. Então, o exemplo citado aqui é muito importante. O preto aqui é o luto. Usar uma roupa preta é estar de luto. Já no Oriente, o branco é o luto. Então, lá no mundo árabe é diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada cultura tem características sociais próprias,
tem características próprias de sua vida. Ora, dessa maneira, entra na lógica também de algo que é como se vive em sociedade, que é como você é reconhecido como tal, que é a ideia de status atribuído e de status adquirido, não é? Ora, a brincadeira é bem simples. Eu utilizo sempre o meu exemplo pessoal, porque quando se fala muito na minha origem, eu que sou nascido e criado no Rio de Janeiro, a minha experiência pessoal era de um filho de um gráfico, não é? E eu era conhecido como filho do Zé, ou Zezinho, Zé da gráfica. Ah, o filho do Zé da gráfica. Então, essa ideia me veio como herança. Eu não adquiri, mas eu tive a atribuição de ser o filho do Zé da gráfica. Eu recebi essa nomenclatura, eu recebi essa definição. Então, eu sou nomeado como tal, como o filho do Zé da gráfica. Eu fui identificado assim. Ah, o Anderson, filho do Zé da gráfica. Anderson, filho do Zé da gráfica. Ou Zezinho. Então, esse status atribuído a mim é algo que eu não controlo. É algo que, se eu encontrar pessoas, ei, Zezinho, tranquilo, como é que tá teu pai? Tudo bem, tal, não sei o quê. Não me identifica como professor, não é? Porque eles não tinham, eu não tinha essa herança, eu não tinha conquistado esse status. Hoje, aqui, depois de ter passado anos na faculdade, depois da experiência que tenho, eu conquistei o meu status. Eu adquiri um novo status. Adquiri algo que me possibilita ter uma atuação de mestre, uma atuação de professor. Então hoje é diferente. Hoje eu tenho conquistas individuais que possibilitam a realização do Anderson como professor. Professor Anderson, não é? E que a sociedade, ela vai me cobrar nesse sentido. Porque, afinal, eu não posso me portar fora da realidade de um professor. Eu tenho que portar como professor. Eu tenho que ter uma fala correta. Eu tenho que ter um discurso, uma retórica clara. Eu tenho que ser alguém que vai ser colocado, condicionado como professor, no sentido geral. Ficou claro? Entendido? Então, quando eu tenho essa ideia, eu tenho que atuar como profissional da educação. Assim como se eu fosse outra profissão, eu tenho que atuar da maneira, me portar como a profissão me pede. Ser um policial de bem, ser um médico ético, enfim, ter cuidado nessa lógica total de pensar que o status social adquirido, ele me cobra obrigações. Se eu chegar de camisa, regata e bermuda na sala de ei, pessoal, é nóis, tranquilo? Vocês não vão me levar a sério. Mas a partir do momento que eu me porto de outra forma, de outra vestimenta, como um professor deve se vestir, eu tenho essa lógica aí presente. Então, é a partir desse tipo de atuação que você vai ser cobrado, que a sociedade vai te cobrar na lógica de atuação, sendo professor, sendo policial, sendo estudante, sendo universitário. A sociedade, ela cria padrões normativos que nos são cobrados e que nós devemos estar atentos para isso. Beleza? Tranquilo?